E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Rede Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixe seu like, já deixe seu comentário. Eu vou comentar, eu vou curtir depois. Não, faz isso agora, porque depois você vai estar envolvido na história, envolvida, né? E vai se esquecer de me dar esse biscoitinho aí. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos comentários flutuantes. Eu acho que é esse tipo de história. Eu não lembro muito bem o contexto, gente, porque tem uns diazinhos que eu já corrigi o texto, então eu não me lembro muito bem. Eu acredito que seja sobre comentários flutuantes, tá bom? Eu espero que vocês gostem da história. Espero também que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo, tchau! Eu mal tinha chegado ao final da prova quando peguei minha irmã, Joey Crawford, travando. Ela geralmente copiava minhas respostas sem hesitar, mas, dessa vez, sua caneta pairava no ar. Ela continuava olhando para trás, com o rosto ficando vermelho. Não conseguia evitar. Uma risada escapou. Ela entrou em pânico e bateu o pé debaixo da mesa, forte o suficiente para o baque ecoar pela sala. Silêncio, por favor. Olhos na sua própria prova. O fiscal olhou para cima e a encarou com um olhar severo. O rosto de Joey ficou vermelho. Ela me lançou um olhar que poderia ter matado. Se esses comentários ao vivo diziam que eu era o trampolim dela, tudo bem. Eu abriria um caminho direto para ela numa vala. Parei de cantarolar e voltei minha atenção para a prova. Era hora de armar a armadilha. A resposta real da segunda pergunta era B. Então pensei deliberadamente. Errei essa no último simulado. Definitivamente é C. Não posso cometer o mesmo erro de novo. A quinta pergunta dava D, então fiz uma apresentação interna completa. Espera, acho que errei no cálculo. A segue uma lógica mais limpa. Sim, A. Definitivamente, A. Também não aliviei nas questões de resposta livre. Dei cada passo correto e cada fórmula-chave e o substituí pela abordagem errada. Depois, repeti tudo na minha cabeça, para garantir que cada pensamento fosse alto e convincente o suficiente para ela perceber. Pelo canto do olho, eu podia ver Joey. Ela olhava para mim a cada poucos segundos, depois baixava a cabeça e rabiscava furiosamente, sem sequer tocar em seu papel de rascunho. O fiscal passou pela mesa e olhou para a folha de respostas quase cheia. Um olhar de aprovação cruzou seu rosto. Quando chegou a minha, viu a página quase toda em branco, suspirou baixinho e saiu balançando a cabeça. Eu sabia o que ele estava pensando. Do segundo ano até a primeira metade do terceiro ano, eu ficava em primeiro lugar em todas as provas. Todo professor me considerava uma garantia para as Ivies. Então Joey se transferiu para nossa turma, e minha classificação despencou. Pior ainda, fui rotulada de trapaceira. Todo mundo achava que eu tinha cedido sob pressão e perdido o controle. Na última noite de pais e professores, papai trouxe para Joey um buquê de girassóis. Ele nem olhou para mim. Mantive a cabeça baixa e continuei dando respostas erradas, de forma calma e tranquila. Uma hora após o início do exame, um clique agudo veio do assento à minha esquerda. Joey fechou a tampa da caneta, sacudiu o pulso e se levantou. Ela foi a primeira pessoa em toda a sala a terminar. Todas as cabeças se viraram enquanto ela carregava a prova para a frente. Ela deu a volta mais longa de propósito, passando bem perto da minha mesa. Olhou para minha folha de respostas quase em branco, e o sorriso em seu rosto se abriu ainda mais. O fiscal pegou a prova e a folheou com um sorriso. Já terminou? Isso é confiança. Tenho certeza de que você foi ótima. Joey lhe deu um sorriso doce, e depois praticamente pulou para fora da sala. Vi Joey desaparecer pela porta do salão de exames, e o ar que eu estava prendendo finalmente escapou. Peguei minha caneta e escrevi tão rápido que minha mão quase ficou borrada. Todas as respostas erradas que eu havia plantado deliberadamente na minha cabeça desapareceram. As soluções reais voltaram à tona em um instante. Voltei todas as opções de múltipla escolha para as respostas corretas. Preenchi as respostas certas para as questões de resposta curta e expliquei cada solução das questões discursivas passo a passo, incluindo fórmulas e derivações. Os alunos ao meu redor ainda mastigavam as tampas das canetas e puxavam os cabelos, mas terminei a prova inteira em meia hora e a revisei 3 vezes. Quando terminei, empilhei meus rascunhos, organizados pelo número das questões, limpos e arrumados, e os coloquei sob o caderno de provas. Se alguém tentasse me acusar depois, toda aquela sequência de cálculos seria a prova de que eu precisava para mostrar que não havia trapaceado. Levantei-me calmamente antes que o sino tocasse e entreguei minha prova. Ao sair da sala de exames, vi Joey encostada no corrimão do corredor, se gabando para os amigos. Ela dizia que a prova tinha sido ridiculamente fácil, que basicamente havia tirado nota máxima e que poderia escolher entre as melhores universidades. Ela me viu sair, e seus olhos brilharam. Ela fez um sinal exagerado de paz, apontando diretamente para mim. Seus lábios se moveram devagar, deliberadamente, certificando-se de que eu captasse cada palavra. Aquela vaga em uma Ivy, eu vou ficar com ela. Obrigada. Os comentários apareceram novamente, pairando bem na borda da minha visão. Nossa garota é absolutamente icônica. Eu amo tanto ela. O rosto da personagem secundária deve estar verde agora. Ela não é páreo para a nossa Joey. Vai, Joey, vai. Essa carta de aceitação está praticamente no correio. O canto da minha boca se curvou só um pouco. Joey não fazia ideia de que todas as respostas que eu havia passado para ela estavam erradas. No momento em que saí da sala de exames, ouvi uma voz trêmula, carregada de lágrimas. Pai, a El está saindo. Olhei para cima e vi Joey enterrada nos braços do papai. Mamãe estava ao lado deles, acariciando as costas de Joey em círculos lentos. Um grupo de pais e alunos da nossa escola havia se reunido ao redor, esticando o pescoço para assistir à cena, com os rostos iluminados de curiosidade. Quando me viu chegando, Joey levantou o rosto marcado pelas lágrimas e aumentou um pouco mais a voz.
Eu sei que você ainda está chateada por ter sido pega copiando minhas respostas em todos aqueles simulados, mas você realmente precisava derrubar o shake de proteína que a mamãe fez hoje de manhã? Passei por uma prova de 2 horas de estômago vazio. Minhas mãos tremiam tanto na última questão que quase desmaiei ali mesmo. Você pode ficar com ciúmes das minhas notas o quanto quiser, mas não pode atrapalhar o meu futuro. A multidão explodiu assim que ela terminou. Vi algumas meninas da escola pegando os celulares para me filmar, murmurando alto o suficiente para que eu pudesse ouvir. É ela. Aquela que levou uma advertência por copiar as respostas da Joey. Que peça de trabalho. Ela é realmente distorcida. Mais comentários passaram flutuando. A personagem secundária é realmente malvada. Ela derrubou o café da manhã da protagonista de propósito. Alguém assim quer ir para a faculdade? Ela deveria simplesmente ir trabalhar em uma fábrica. Coitada da Joey, fazendo uma prova de estômago vazio e ainda arrasando. Ela é honestamente uma rainha. A expressão do pai escureceu. Ele veio até mim e ficou bem na minha frente. Como eu criei alguém como você? Você não consegue se destacar sozinha, então precisa arrastar sua irmã para baixo? Mamãe interveio na hora, franzindo a testa. Exatamente. Se a pontuação da Joey sofrer por causa disso, você pode esquecer a faculdade. Você vai largar a faculdade e arrumar um emprego para pagar para ela refazer o ano que vem. Fiquei ali, olhando para os três juntos. Uma pequena unidade familiar perfeita. Eu era quem não pertencia àquela família. O shake de proteína daquela manhã tinha sido derrubado pela própria Joey, de propósito, e ela colocou a culpa em mim antes que eu pudesse sequer piscar. Eu estava correndo para chegar ao exame e nunca tive a chance de registrar o que realmente havia acontecido. Se eu tentasse me defender agora, quem acreditaria em mim? Abri a boca para falar, mas meu pai me dispensou impacientemente, como se estivesse afastando algo desagradável. Saia daqui. Você é uma aberração. Vou levar a Joey ao restaurante favorito dela. Ela precisa de energia para o exame desta tarde. Joey ficou aninhada contra o peito dele, com metade do rosto escondido atrás do braço dele. Ela piscou para mim com um sorriso rápido e malicioso, o canto da boca curvado em um sorriso de canto. Não restava nenhum vestígio do choro impotente de 1 minuto atrás. Os três se viraram e foram embora sem olhar para trás. A plateia já tinha assistido ao show, então também começou a se dispersar, ainda sussurrando e apontando para mim enquanto saía. Eu não estava brava. Na verdade, sorri. Naquela tarde, quando entrei na sala de exames, Joey fez questão de passar pela minha mesa. Ela se inclinou perto do meu ouvido, baixando a voz para que só eu pudesse ouvir. Você não é nada. Deveria estar no chão de uma fábrica, não em uma sala de aula. Aquela vaga em uma Ivy sempre seria minha. Mais comentários pairaram no ar. Ha! A protagonista feminina a colocou no devido lugar. A personagem secundária é só um adereço. Eu a ignorei. No segundo em que recebi a prova de matemática, comecei a passar soluções erradas pela minha cabeça. A resposta certa para uma questão de múltipla escolha era A. Então fiquei repetindo para mim mesma. Escolha C. Já vi exatamente esse tipo de problema antes. Definitivamente é C. Quando uma questão de preencher a lacuna tinha como resposta 5, murmurei para mim mesma. Espera, isso não pode estar certo. Obviamente é 7. Quase perdi pontos por um erro idiota. Até mesmo na última questão da prova, aquela que valia 14 pontos e tinha o maior peso, troquei todos os passos corretos pelos errados. Passei pelas fórmulas e derivações 3 vezes completas na minha cabeça, garantindo que ela entendesse tudo claramente. Pelo canto do olho, vi a caneta dela voar pela página, sem uma única pausa. Ela nunca tocava no papel de rascunho. Escrevia mais rápido e com mais fluidez do que qualquer outra pessoa na sala. Todos os exames seguintes seguiram o mesmo padrão. Esperei que ela entregasse a prova mais cedo, e então corri para preencher todas as respostas corretas. Depois de cada exame, ela encontrava uma nova maneira de correr até mamãe e papai, com uma reclamação. Uma vez, disse que eu estava encarando-a durante a prova, e que isso a havia desconcentrado. Outra vez, disse que eu estava tossindo de propósito do lado de fora da sala de provas para abalá-la. Mamãe e papai me xingavam todas as vezes. Eu ficava ali e aceitava tudo sem dizer uma palavra. Eles não faziam ideia de que todas as respostas em todas as provas que Joey preenchia com tanta confiança estavam erradas. Porque eu tinha garantido isso. O riso na sala de estar morreu no momento em que abri a porta da frente, com a bolsa de exames na mão. Mamãe saiu da cozinha usando um avental. Quando viu que era eu, seu rosto ficou frio. Por que você está aí parada? Hoje à noite é para celebrar a Joey. Ela acabou de estimar sua pontuação, e praticamente garantiu uma vaga nas melhores escolas. Não venha aqui estragar o humor dela. Joey estava encolhida no sofá. Quando ouviu mamãe falando, olhou para cima e acenou com o celular para mim. Ei, El, você já conferiu sua pontuação estimada? Vários colegas de classe têm perguntado como você foi dessa vez. Quer dizer, você sempre copiava de mim, então eles estão curiosos. Eu não caí na armadilha. Fui direto para o meu quarto e fechei a porta, cortando o barulho lá fora. Peguei o celular e rolei pelo meu feed. O primeiro post era um que Joey havia publicado 10 minutos antes. Estimei minha pontuação. Está indo bem. O trabalho duro compensa. Os comentários abaixo já tinham se acumulado aos montes, com todos os nossos colegas se esforçando para elogiá-la. Isso é loucura. Você é literalmente um gênio. Escolas de elite, com certeza. Diferente de uma certa trapaceira que provavelmente nem consegue entrar em uma faculdade comunitária, agora que não tem ninguém para copiar. Rolei mais para baixo até encontrar meu próprio post de 3 meses atrás, uma foto do meu certificado de primeiro lugar em uma competição acadêmica. Os comentários mais recentes tinham sido todos deixados naquele dia e eram cruéis. A trapaceira tem a coragem de mostrar um prêmio? Aposto que ela roubou isso da Joey também. Ninguém para copiar dessa vez, não é? Fico imaginando como foi para ela. Deixei o polegar pairar por um segundo, fechei o aplicativo e joguei o celular de lado. 1 minuto depois, ouvi Joey em uma chamada na sala. Ela estava no Viva Voz, e era a voz do nosso professor responsável pela turma. Joey, ouvi falar da sua pontuação estimada. Isso é incrível!
Assim que os resultados oficiais saírem, vou indicá-la para a principal bolsa de estudos da escola e escrever pessoalmente uma carta de recomendação para as Ives. Você é o orgulho desta escola. Joey agradeceu com aquela voz doce que sempre usava. Depois que desligou, fez questão de aumentar o volume para que sua voz chegasse até o meu quarto. Mãe, pai, o senhor. Harris disse que vai escrever uma recomendação para as Ivy. A risada do pai foi alta o suficiente para fazer as paredes tremerem. Sentei-me à minha mesa, abri o laptop e acessei o gabarito que tinha acabado de ser publicado online. Passei por todas as questões, uma por uma. Todas as questões de múltipla escolha estavam corretas. Nas questões de resposta livre, corrigi meu próprio trabalho usando a rubrica mais rigorosa possível. Minha pontuação final ficou muito acima do limite do ano anterior para as melhores escolas. Então estendi a mão até o fundo da minha mesa e puxei uma caixa de arquivos trancada que estava ali havia 6 meses. Dentro, organizados cuidadosamente por data, estavam todos os 20 conjuntos de provas do ano passado, junto com todas as folhas de respostas e os rascunhos que eu havia guardado de cada exame. Fotografei cada página. Em todas as provas, minhas respostas correspondiam perfeitamente às de Joey, mas meus rascunhos estavam cheios de cálculos completos, com cada passo de cada questão apresentado em detalhes. Organizei todas as evidências por data e as armazenei em uma pasta duplamente criptografada. No momento em que as pontuações oficiais fossem divulgadas, aquilo seria toda a prova de que eu precisava para acabar com ela. Eu havia passado a tarde inteira ali, com a garganta seca. Desci correndo para pegar um café gelado, e quando voltei, todos os guias de estudo que eu deixava sobre a mesa e todos os certificados de competições que estavam pendurados na parede tinham sido rasgados. Eu estava tremendo. Ah, oi El, você voltou? Olhei para cima. Joey estava encostada no batente da minha porta, mascando chiclete. Ela levantou as palmas das mãos em um gesto de inocência e deu de ombros, sorrindo. Entrei aqui procurando alguma coisa e vi todo esse lixo ocupando espaço. Você não vai entrar em nenhuma escola boa mesmo, então qual é o sentido de guardar um monte de prêmios antigos e anotações? Eu limpei tudo para você, de nada. Mais comentários passaram flutuando. Bom, esses prêmios inúteis deveriam ter sido da Joey desde o começo. Por que a personagem secundária está guardando provas antigas? Não importa o que ela esteja escondendo. Ela não vai entrar, ponto final. No dia em que os resultados foram divulgados, eu ainda estava recolhendo os pedaços rasgados dos meus certificados. Papai gritou para que eu me apressasse e fosse conferir minha nota. Quando saí do quarto, o laptop já estava aberto no portal de resultados da comissão examinadora. Joey estava esparramada no sofá, mandando uma mensagem de voz para as amigas. Já estimei minha pontuação e sei que arrasei. Depois disso, vou convidar vocês para jantar. Ela me viu sair e ergueu uma sobrancelha, aumentando deliberadamente o volume da voz. Ah, oi, El. Quando minha pontuação aparecer, você não acha que me deve um pedido de desculpas? Sabe, por ter copiado de mim todas aquelas vezes. Meu pai franziu a testa para mim. Por que você está parada aí? Inspire-se na sua irmã. Mesmo que tudo o que você consiga seja uma vaga em uma faculdade comunitária, pelo menos já é alguma coisa. É melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Joey foi até o laptop com um sorriso, digitou o número da prova e, pouco antes de apertar o botão de busca, lançou um último olhar provocador por cima do ombro. Durante os 3 segundos em que a página carregou, toda a sala prendeu a respiração. Quando a pontuação finalmente apareceu na tela, o grito de Joey quase derrubou o teto. Não, isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. Mais comentários flutuaram no ar. O que acabou de acontecer? O sistema está com algum problema? Isso não faz sentido. A protagonista feminina recebeu todas as respostas da personagem secundária. Como ela conseguiu uma pontuação tão baixa? Olhei para a tela. O número estava ali, preto no branco. A pontuação era péssima. Nem sequer havia passado do corte mínimo para as escolas de menor nível. Como isso é possível? Você digitou o número de identificação errado? Mamãe foi a primeira a reagir, praticamente se jogando sobre o computador. As mãos de Joey tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o mouse. Ela digitou o número de identificação do exame mais de uma dúzia de vezes e errou o código de verificação 7 ou 8 vezes seguidas. Mas, todas as vezes que apertava o botão de pesquisa, a mesma pontuação aparecia na tela. O sorriso no rosto do papai virou pedra. Mamãe ficou tão em pânico que ligou para o Sr. Harris imediatamente, mas até ele ficou surpreso. Ele disse que o sistema estava funcionando perfeitamente e que as pontuações de todos os outros alunos também haviam sido processadas normalmente. Procure a sua! Reddit Contos e Afins. Papai se virou de repente e me encarou, arrancando o cartão do exame da minha mão. Vamos ver que tipo de desastre você conseguiu. Seus dedos martelaram o teclado. Pouco antes de clicar no botão de pesquisa, ele me lançou um olhar que dizia que já tinha preparado o sermão. A página carregou, e toda a sala ficou em silêncio absoluto. A pontuação apareceu na tela. Fiquei em primeiro lugar no estado. Os comentários começaram a chegar em disparada. Espera, a maior pontuação do estado? Era a personagem secundária? Espera, esse plano não está indo como deveria. Estou interpretando tudo errado? Agora entendi. A personagem secundária percebeu que Joey podia ler mentes e deu respostas erradas de propósito. Passei esse tempo todo chamando essa garota de idiota, e ela estava jogando em um nível completamente diferente. No segundo seguinte, meus 2 celulares começaram a tocar ao mesmo tempo. Um deles era de um escritório de admissões de uma Ivy. O outro era de um recrutador de outra universidade. Atendi uma ligação, enquanto a outra continuava tocando. Olhei para o celular. O grupo de conversa da turma havia explodido. Alguém tirara uma captura de tela do anúncio oficial do Conselho Estadual de Exames e a postara no grupo. Havia centenas de mensagens me marcando. Os mesmos colegas que tinham sido os mais barulhentos ao me chamar de trapaceira, agora só conseguiam enviar uma linha de palavrões atônitos. O Sr. Harris ligou logo em seguida. Sua voz tremia tanto que mal conseguia entender as palavras. Eloise? É a Eloise Crawford?
Sua pontuação. Tem alguma coisa errada com o sistema? Ele fez uma pausa e acrescentou apressadamente. Aquela carta de recomendação que escrevi para Joey ainda não foi enviada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Joey começou a tremer ao meu lado. O corpo inteiro tremia como uma folha. Seu rosto ficou completamente branco. Ela murmurava algo baixinho. Tive que me inclinar para ouvir. Ela estava repetindo as mesmas palavras várias vezes. Isso é impossível. Eu copiava todas as respostas diretamente da cabeça dela. Essas eram as respostas que ela estava pensando. Como eu pude ter uma pontuação tão baixa? A expressão de mamãe mudou instantaneamente. Ela agarrou Joey pelo braço com a voz aguda. Joey, o que você está dizendo? Você perdeu a cabeça? Joey arrancou o braço das mãos dela. Seus olhos se fixaram nos meus, vermelhos, e algo dentro dela pareceu se quebrar. Ela avançou e virou a mesa de centro. A tigela de vidro com frutas, a xícara de chá quente e o laptop, que ainda mostrava a página da pontuação, caíram no chão. A tela bateu contra o azulejo e se estilhaçou em uma teia de rachaduras. Joey ficou no meio dos destroços, com o cabelo bagunçado caindo sobre o rosto. Ela apontava para mim e gritava tão alto que sua voz chegou a falhar. Ela trapaceou. Ela deve ter trocado minha prova de alguma forma. Ela me sabotou de propósito. Vou denunciá-la ao conselho escolar. Vou fazer com que a nota dela seja anulada. Observei enquanto ela perdia o controle. Depois, olhei para os comentários que continuavam passando, todos transbordando de choque. Deixei-me sorrir, apenas levemente. Só agora estavam percebendo que eu era quem havia virado o jogo inteiro. Já tinha acabado. Joey se agachou sobre a pilha de vidro quebrado, com o cabelo caindo sobre o rosto enquanto chorava. Papai reagiu primeiro. Correu até mim e segurou meu pulso. Você fez alguma coisa? Sua irmã sempre fica entre as melhores. Não tem como ela ter fracassado desse jeito. Mamãe me empurrou para o lado, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Eloise Crawford, como você pôde ser tão cruel? Ela é sua própria irmã. Os comentários vieram novamente. Todo mundo que chamou a Eloise de perdedora precisa voltar aqui e se manifestar. Já estão se sentindo idiotas. Joey perdeu completamente o controle. Ela copiou as respostas e agora está culpando outra pessoa? Olhei para os três de cabeça baixa. Então puxei meu pulso do aperto de papai. Coloquei a mão no bolso e tirei 2 pendrives, segurando-os entre os dedos e balançando-os levemente. Antes de começarem a apontar o dedo, tenho 2 coisas para mostrar a vocês. Fui até o suporte da TV e conectei o primeiro pendrive ao antigo tablet que sempre ficava ali. Dentro estavam os arquivos que eu havia organizado, todos separados por data. Desde o primeiro exame padronizado de Joey até a última prova prática antes das finais, os 20 exames estavam lá. Cada folha de respostas e cada rascunho haviam sido escaneados e arquivados. Abri o primeiro conjunto de arquivos e o transmiti para a TV. À esquerda estava minha folha de respostas. À direita, a de Joey. As respostas de múltipla escolha eram idênticas. As questões de resposta livre haviam sido respondidas na mesma ordem. E até os pontos em que havíamos riscado respostas erradas estavam exatamente nos mesmos lugares. Depois, rolei até os papéis de rascunho. Os meus estavam cobertos, do começo ao fim, com cálculos, derivações de fórmulas e processos de eliminação para as questões de múltipla escolha, tudo explicado claramente. Os rascunhos de Joey, nas 20 provas, estavam completamente em branco. Não havia uma única marca. Você é quem diz que eu copiei de você, não é? Olhei para Joey sem levantar a voz. Fizemos 20 provas, e seu papel de rascunho estava vazio todas as vezes. Não me diga que você é algum tipo de gênio que consegue fazer todos os cálculos mentalmente. Ah, e também temos o rascunho desta prova. Abaixei-me e peguei a bolsa de exames que estava perto da porta da frente. Tirei de dentro dela a pilha de folhas que eu havia dobrado cuidadosamente e as espalhei sobre a mesa de centro. Cada passo de cada problema está aqui, e tudo corresponde às respostas corretas. Quer pegar o seu e comparar? O rosto de Joey ficou branco. Seus lábios tremiam, mas ela não conseguia dizer uma palavra. Depois de um longo silêncio, finalmente conseguiu falar. Você fingiu tudo isso. Está tentando me incriminar. Sim, exatamente. Ela fingiu. Mamãe pulou imediatamente em minha direção e avançou até o tablet, tentando apagar os arquivos. Nada disso é real. Isso não prova nada. Afastei-me para evitar que ela me alcançasse e conectei o segundo pendrive. Prova número 2. Vejam por si mesmos. A TV mostrou a gravação da câmera de segurança do hall de entrada. O horário marcado era amanhã do primeiro dia de provas. Eu estava com minha bolsa e saía pela porta. Joey caminhou até mim carregando um shake de proteína. Então, de propósito, deixou os pés escorregarem. A bebida inteira respingou sobre as próprias roupas dela, e o copo vazio caiu no chão bem ao lado dos meus pés. Ela chegou a segurar meu pulso e pressionar minha mão contra o vidro quebrado. Eu estava com pressa naquela manhã, então me soltei e saí pela porta sem pensar 2 vezes. As imagens estavam cristalinas. Era possível até ver o lampejo de satisfação no rosto dela naquele momento. Meus pais tinham instalado aquela câmera no ano passado porque estavam preocupados que Joey pudesse sair escondida para encontrar os amigos. Eles a configuraram na resolução mais alta, e ela também captava áudio. Quando Joey esbarrou em mim de propósito naquela manhã, era possível ouvi-la sussurrar. É isso que você ganha. Linhas de comentários passaram pela tela. Estou morrendo. Os próprios pais instalaram a câmera, e ela acabou sendo a prova que desmascarou a filha querida deles. Eles literalmente criaram a própria armadilha. Isso é perfeito demais. Lembram de quando a protagonista acusou a personagem secundária de ter derrubado a bebida dela do lado de fora da sala de provas? Como está essa sensação agora? Isso é falso. Você apagou as imagens reais. Você editou isso. Joey gritou e avançou para pegar o pendrive. Papai reagiu ao mesmo tempo e agarrou o tablet, pronto para quebrá-lo. Que tipo de gravação ridícula é essa? É tudo fabricado. Eu já esperava que eles entrassem em pânico. Dei um passo para trás e peguei meu celular. Na tela havia uma chamada ativa para o 911, no Viva Voz. A voz do operador soou alta e clara. 911, qual é a sua emergência? Oi,
Tenho familiares na minha casa ameaçando destruir meus pertences pessoais e fazendo acusações falsas. O endereço é 1602 Lakeview Drive, prédio 2, unidade 4. No segundo em que terminei de falar, a mão de papai congelou no ar. Seu rosto ficou vermelho de raiva, mas ele não ousou fazer mais nada. A polícia chegou 10 minutos depois. Depois de analisar as provas nos 2 pendrives e me ouvir explicar toda a situação do começo ao fim, as expressões dos policiais ficaram sérias. Eles se voltaram para meus pais e Joey e os repreenderam severamente. Intimidação e difamação são assuntos sérios. Se houver qualquer outra tentativa desse tipo, vamos levar todos vocês para a delegacia e registrar as ocorrências cabíveis. Meus pais podiam intimidar qualquer pessoa em um dia normal, mas no segundo em que ficaram cara a cara com a polícia, desmoronaram. Mantiveram a cabeça baixa e murmuraram que haviam entendido e que aquilo não aconteceria novamente. Joey se agachou no canto, tremendo e chorando tanto que nem conseguia levantar a cabeça. No momento em que os policiais saíram, meu telefone tocou. Era o Conselho Estadual de Educação. Alô, é Eloise Crawford? Recebemos e aceitamos sua reclamação formal sobre o padrão de cópia das respostas de Joey Crawford. Atualmente estamos analisando os rascunhos dela de todos os exames registrados, assim como as imagens de segurança relacionadas ao local das provas. Se a trapaça for confirmada, isso ficará registrado permanentemente no histórico acadêmico dela, e ela será proibida de refazer o exame pelos próximos 3 anos. Manteremos você atualizada conforme a investigação avançar. Desliguei e olhei para as 3 pessoas na sala. Papai estava agachado no chão, fumando. Mamãe estava com os braços ao redor de Joey, enquanto as duas choravam. Nenhuma delas conseguia olhar para mim. Eu não me preocupei com eles. Voltei para o meu quarto, peguei o celular e comecei a rolar pelo feed para esfriar a cabeça. Eu tinha passado por talvez 2 posts quando encontrei um com dezenas de milhares de curtidas. A legenda dizia: Irmã mais velha derruba deliberadamente o shake de proteína da irmã mais nova do lado de fora da sala de provas. Ciúmes das notas é uma coisa, mas sabotar o futuro de alguém? No vídeo, Joey estava soluçando nos braços do pai, dizendo para a câmera, entre lágrimas, que eu havia derrubado o shake de proteína dela de propósito e a fizera passar pela prova de estômago vazio. Os comentários tinham explodido. Eram dezenas de milhares deles, cada um me despedaçando. Eu conheço essa garota. Ela estuda na nossa escola. Já foi advertida por copiar as respostas da irmã antes. É claro que faria algo assim. Como alguém assim pode ir para a faculdade? Ela deveria simplesmente desistir da faculdade e arrumar um emprego. Pare de arruinar a vida dos outros. Sinto tanta pena da irmãzinha. De jeito nenhum ela conseguiu se sair bem de estômago vazio. Sinceramente, a irmã mais velha deveria simplesmente sumir. Algumas pessoas chegaram a descobrir meu nome e minha escola. Os comentários estavam cheios de pessoas marcando a conta oficial da escola e exigindo que minha admissão fosse revogada. Olhei para a tela e sorri. Toquei no botão de salvar. Reuni as imagens de segurança com o vídeo viral e enviei tudo para um drive na nuvem, duplamente criptografado. Se eles queriam fazer uma cena, eu daria a eles uma que realmente valesse a pena assistir. Quando acordei na manhã seguinte, meu celular já tinha vibrado tantas vezes que quase caiu do criado mudo. O grupo da turma tinha mais de 99 mensagens não lidas. No topo, estava um anúncio oficial da escola que o Sr. Harris havia publicado 10 minutos antes, formatado como um comunicado administrativo adequado, com 2 pontos claros. Primeiro, meu aviso por desonestidade acadêmica do ano letivo de 2025 havia sido formalmente revogado, e todas as notas relacionadas haviam sido removidas do meu histórico. Segundo, Joey estava sendo oficialmente censurada por repetidas ocorrências de má conduta em exames escolares, com medidas disciplinares adicionais a serem tomadas enquanto aguardava a investigação do Conselho Estadual. Abaixo disso, havia uma enxurrada de mensagens me marcando. A representante da turma, que havia sido a mais barulhenta ao me chamar de trapaceira, enviou 3 pedidos de desculpas separados, dizendo que estava cega e que apenas havia seguido a multidão. Ela chegou a enviar um cartão presente de $200 como oferta de paz. O restante do chat era uma parede de reações atônitas. Algumas pessoas estavam perdendo a cabeça por causa da minha pontuação máxima no estado. As garotas que haviam entrado na onda para me criticar tinham silenciosamente apagado todas as postagens sobre mim de seus feeds, e agora estavam me mandando mensagens privadas, uma por uma, para pedir desculpas. Eu mal tinha terminado de ler tudo quando a campainha tocou. Era o Sr. Harris, parado no degrau da frente, segurando uma caixa de leite, um saco de frutas e uma caixa de bolo de morango, meu antigo favorito. Seu rosto estava tenso de constrangimento, e sua testa estava coberta de suor. Eloise, escute, eu realmente lhe devo um pedido de desculpas. Ouvi as pessoas erradas e fui injusto com você. Espero que você não guarde rancor de mim. Ele entrou e tirou algo da bolsa. Era a carta de recomendação que havia escrito para Joey, rasgada ao meio. Eu rasguei isso ontem. Se precisar, posso escrever uma nova agora mesmo, para qualquer escola que você quiser. Vou pedir para o diretor assinar pessoalmente. Mamãe e papai ficaram de lado, com os rostos alternando entre pálidos e corados. No dia anterior, estavam me pressionando para pedir desculpas a Joey. Agora, eles sequer conseguiam abrir a boca. Os comentários ao vivo mudaram. O Sr. Harris parece que vai vomitar. Ele não estava tratando Joey como sua aluna favorita? Engraçado como ele nunca demonstrou esse tipo de energia pela Eloise antes. Que vergonha. O Sr. Harris estava sentado ali havia menos de 10 minutos quando a campainha tocou novamente. Mamãe abriu a porta e congelou. 2 grupos de pessoas estavam no corredor. Um deles segurava uma faixa da Whitmore University. O outro segurava uma da Ellsworth. Eram 2 das melhores universidades do país. No segundo em que me viram, os 2 grupos avançaram. Eloise Crawford? Sou o Sr. Wilson, do Departamento de Admissões da Whitmore. Sabemos que você é apaixonada por ciência da computação. Gostaríamos de oferecer uma bolsa de estudos integral até o doutorado.
Serão $50.000 por ano durante 4 anos, além de um prêmio de mérito para calouros de $100.000. Você teria colocação imediata em nossa coorte avançada de pesquisa, com acesso prioritário ao Laboratório Nacional de IA. Não dê ouvidos a ele. O programa de ciência da computação da Ellsworth é igualmente forte. Estamos oferecendo uma bolsa de $120.000 para calouros, cobertura integral da mensalidade até o doutorado, um semestre totalmente financiado no exterior e uma vaga garantida após a formatura. Os 2 representantes das universidades continuavam tentando superar um ao outro, com as ofertas ficando cada vez mais generosas a cada frase. Mamãe e papai ficaram ali, observando com os olhos arregalados, e os rostos praticamente se abrindo em sorrisos que tentavam conter. Eles conduziram todos para dentro, correndo para buscar chá e frutas, agindo como pessoas completamente diferentes daquelas que no dia anterior haviam me mandado sair da frente deles. Joey estava sentada no canto do sofá, com o rosto pálido como papel. As unhas estavam cravadas nas palmas das mãos com tanta força que deixavam marcas, e ela me encarava com puro veneno. Mais comentários passaram pela tela. Então é assim que é quando a maior pontuadora do estado recebe tratamento de realeza. É surreal. Mal havia trocado algumas palavras com os 2 representantes das universidades quando o papai se aproximou, esfregando as mãos com um sorriso que parecia esforçado demais. Heloise, querida, agora que você realmente se destacou, a escola vai lhe dar aquela grande bolsa de mérito, não é? $100.000? Sua irmã não foi tão bem desta vez. Ela vai precisar repetir o ano, e isso vai custar cerca de $100.000 em mensalidades. Por que você não entrega o dinheiro da bolsa para cobrir isso? Mamãe entrou na conversa imediatamente. Exatamente. E já que está nisso, talvez possa perguntar a essas pessoas se conseguem dar uma ajudinha para a Joey. Arranjar algum tipo de admissão especial em algum lugar. Até uma faculdade comunitária serviria. Você é família. Não pode simplesmente ficar parada vendo sua irmã ficar sem ter para onde ir. Eles falavam como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se a maior pontuação do estado e a bolsa de estudos que vinha com ela sempre tivessem pertencido a Joey por direito. Olhei para os 2 e balancei a cabeça. A bolsa vai ser usada para pagar a minha própria mensalidade. Não tenho poder para conseguir uma admissão especial para ninguém, e nem pediria algo assim se tivesse. Se querem que ela entre em alguma escola, resolvam isso sozinhos. Então me virei para o Sr. Wilson e sorri. Sr. Wilson, já tomei minha decisão. Gostaria de aceitar o programa de ciência da computação da Whitmore. O rosto do Sr. Wilson se iluminou. Ele tirou uma carta de aceitação preliminar e a entregou a mim. Era exatamente isso que esperávamos ouvir. Você receberá a carta oficial em sua casa dentro de uma semana. Reddit Contos e Afins. O representante da Ellsworth parecia genuinamente desapontado. Deixou suas informações de contato, disse que eu poderia ligar a qualquer momento caso mudasse de ideia e saiu relutantemente. O Sr. Wilson conversou comigo por mais alguns minutos sobre orientação e mudança. Depois se levantou para ir embora. Mamãe e papai tentaram encurralá-lo na saída para falar sobre Joey, mas ele educadamente os dispensou com um sorriso. Depois que os acompanhei até a porta, percebi que o sofá estava vazio. Joey tinha ido embora. Algo me dizia onde ela estaria. Virei-me e fui para o meu quarto. Quando cheguei à porta, ouvi o som de papel sendo rasgado. Empurrei a porta e encontrei Joey agachada embaixo da minha mesa, rasgando as cópias de segurança dos meus certificados de competição que eu havia trancado na gaveta. No segundo em que me viu, entrou em pânico e tentou esconder os pedaços atrás das costas, mas o olhar feroz em seu rosto não havia desaparecido completamente. Não disse uma palavra. Apenas olhei para a pequena câmera que havia instalado na minha mesa no dia anterior. A luz indicadora estava acesa. Ela havia gravado tudo. Depois da primeira vez que Joey destruiu meus certificados, eu já estava preparada para que tentasse novamente. Aquela câmera estava ali especificamente por causa dela. Os comentários ao vivo mudaram. Joey está cavando a própria cova de novo. Heloise já esperava por isso. Mais provas para a coleção. Essa garota realmente não se cansa. Eu não me preocupei com ela. Fechei a porta, voltei para a sala e peguei meu celular. Publiquei o vídeo que já havia preparado, junto com as imagens de segurança do hall de entrada e a gravação da encenação de Joey do lado de fora da sala de provas, diretamente no fórum oficial da escola. A legenda tinha 4 palavras, esclarecendo os fatos. Em menos de meia hora, o vídeo viralizou sob a manchete: maior pontuadora do estado incriminada por sua própria irmã. A publicação chegou ao topo da página local de tendências, e sua popularidade continuava crescendo. Acessei o tópico. O comentário mais curtido já tinha mais de 100 mil curtidas. Eu fui uma das pessoas que criticaram a irmã mais velha naquele vídeo. Não poderia estar mais errada. A irmã mais nova e os pais são verdadeiros sanguessugas. No dia da cerimônia de premiação da escola, uma enorme faixa pendia na entrada principal. Parabéns à nossa própria Eloise Crawford, a maior pontuadora do estado em ciências em 2026. Olhei para a faixa enquanto passava. Ainda havia vestígios brancos nas bordas, onde algo havia sido raspado. O nome originalmente impresso nela era o de Joey. A escola havia mandado alguém trocá-lo 2 dias antes. O Sr. Harris me acompanhou até dentro. Pais e alunos se aglomeravam ao nosso redor, todos elogiando a maior pontuadora, acumulando elogios até que mamãe e papai sorriam tanto que seus rostos quase se partiam. Eles me seguiram, conversando com todos que podiam, e tentaram se aproximar de mim para entrar na conversa. Olhei para eles com calma e os 2 se encolheram. Na última fileira, avistei uma figura curvada em uma cadeira no canto, com o rosto escondido atrás de um boné preto e uma máscara. A cerimônia de premiação avançou rapidamente. O diretor me entregou pessoalmente o cheque da bolsa de estudos, e então levantou o microfone com um sorriso. Vamos ouvir a maior pontuadora do nosso estado, Eloise Crawford. Eloise, gostaria de compartilhar algumas palavras sobre sua experiência? Eu tinha acabado de pegar o microfone quando um vulto escuro veio correndo da última fileira. Alguém arrancou o microfone da minha mão. O boné de beisebol caiu no chão, revelando o rosto de Joey, com os olhos arregalados e o cabelo completamente bagunçado.
Ela trapaceou. As imagens de segurança dela foram adulteradas. Ela pagou um professor para mudar a nota. Ela gritava o mais alto que podia, com uma voz estridente o suficiente para fazer as pessoas se assustarem. Eu é que deveria ter tirado a maior nota. Ela me sabotou de propósito. Ela contratou pessoas para me atacar online. Todos vocês foram enganados. A sala ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. Então, explodiu. Não é essa a irmã que roubou as respostas? Como ela entrou aqui? Ela realmente teve coragem de aparecer e causar uma cena? Sério? Um dos nossos colegas pegou o celular e projetou na tela grande do auditório o vídeo que eu havia postado no dia anterior. As imagens de segurança de Joey derramando deliberadamente o shake de proteína e me culpando passaram lado a lado com sua atuação chorosa do lado de fora da sala de exames. Cada detalhe estava nítido e claro. E tem isso! Uma garota se levantou, segurando o celular no alto. Na tela havia uma captura de tela do grupo da turma, com mensagens que Joey havia enviado no ano anterior, ainda preservadas no histórico do chat. Qual é o sentido de estudar? Heloise pode trabalhar o quanto quiser. As respostas acabam sendo minhas mesmo. Posso dormir em todas as aulas e ainda ficar entre os 10 primeiros. Ela é basicamente minha secretária eletrônica gratuita. Alguém até encontrou mensagens nas quais Joey se gabava para as amigas sobre ter uma habilidade especial que permitia saber tudo o que eu estava pensando. Agora, tudo estava vindo à tona. A multidão explodiu. Todos estavam com os celulares nas mãos, câmeras apontadas para o palco e flashes disparando como estroboscópios. O rosto de Joey ficou branco. O microfone tremia em sua mão, e ela não conseguia dizer uma única palavra. Ela se virou para correr, mas os membros do conselho estudantil que estavam na porta bloquearam seu caminho. Foi quando mamãe e papai finalmente saíram daquele estado de choque. Seus rostos estavam vermelhos de raiva. Papai correu até o palco e deu um tapa forte no rosto de Joey. O som ecoou por todo o auditório. Você é uma vergonha! Você nem conseguiu trapacear direito. Mamãe estava logo atrás dele, empurrando Joey, com as unhas quase arranhando o rosto dela. Você humilhou toda esta família. Por que você não desaparece de uma vez? Joey ficou ali, atônita, segurando a bochecha. Então desabou no chão, chorando. A segurança veio e a segurou pelos braços para escoltá-la para fora, mas ela ainda gritava por cima do ombro enquanto era arrastada para longe. Eu não fiz nada de errado. Foi ela quem armou uma cilada para mim. O diretor parecia prestes a vomitar. Ele pegou o microfone e fez o anúncio ali mesmo, na hora. Devido a repetidas violações das regras dos exames e a difamação maliciosa de uma colega, Joey Crawford está sendo colocada em liberdade condicional disciplinar. Após a conclusão da investigação do Conselho Estadual de Educação, ela será formalmente expulsa. O auditório explodiu em aplausos. Então, alguém na plateia gritou: Heloise Crawford é uma lenda. Depois da cerimônia, olhei para o celular. A matéria havia sido republicada sob a manchete. A maior pontuadora do estado teve suas respostas roubadas pela própria irmã e foi incriminada por isso. A notícia havia subido para o terceiro assunto mais comentado do país. O alcance ainda estava crescendo. Os influenciadores que vinham chamando Joey de gênio e prodígio estavam apagando suas publicações ou fazendo pedidos públicos de desculpas, e suas sessões de comentários estavam inundadas de pessoas criticando-os. Voltei para casa com o cheque da bolsa no bolso. No segundo em que entrei pela porta, vi papai sentado no sofá. Ele segurava a carta de aceitação da Whitmore que havia acabado de chegar pelo correio. Bateu o envelope contra a mesa de centro. Quer ir para a faculdade? Tudo bem. Primeiro, você vai nos transferir $200 mil para ajudar com as despesas da família. Caso contrário, você não vai receber essa carta. Mamãe o apoiou sem hesitar, tão ousada quanto sempre. Sua irmã vai precisar de mais de $100 mil para repetir o ano, e também precisamos de dinheiro para a aposentadoria. Você conseguiu uma boa quantia agora, então gastar $200 mil é o mínimo que pode fazer. Os dois me encararam fixamente, com os olhos presos no cheque em minha mão, como se estivessem prontos para arrancá-lo de mim. Eles realmente pareciam acreditar que manter um simples pedaço de papel como refém significava que poderiam manter meu futuro inteiro como refém. Olhei para eles, para o quanto eram arrogantes, e soltei uma risada baixa. Não disse uma palavra. Quando o Sr. Wilson havia ligado na semana anterior para confirmar meus dados de matrícula, eu já o tinha avisado. Se a carta de aceitação não chegasse a tempo, eu poderia aparecer no primeiro dia de orientação, apenas com meu documento de identidade, e passar pelo processo de matrícula acelerada. Eu não precisava de um pedaço de papel. Não discuti. Voltei para o meu quarto, arrumei minhas malas e copiei todas as provas que havia reunido para um HD portátil. Será que eles realmente achavam que segurar uma folha de papel lhes dava alguma vantagem sobre mim? Olhei para papai, sentado ali como se já tivesse vencido, e sorri. Peguei meu celular, abri as imagens da pequena câmera do meu quarto e as projetei diretamente na TV da sala. Na tela, Joey estava agachada sob minha mesa, rasgando as cópias de segurança dos meus certificados de competição que eu havia trancado na gaveta. Ela murmurava o tempo todo. Aquela vadia arrogante ganha um monte de prêmios, e para quê? Ela ainda é só meu degrau. Tudo isso deveria ter sido meu. A imagem e o áudio estavam cristalinos. Era possível até ouvir claramente o som de cada página sendo rasgada. E isso. Apertei o play em uma gravação de voz. Era do dia em que as pontuações haviam sido divulgadas. Nela, papai exigia que eu entregasse o dinheiro da bolsa para Joey. A voz dele preencheu a sala, alta e clara. Sua irmã não foi tão bem desta vez. Ela vai precisar repetir o ano, e isso vai custar cerca de $100 mil em mensalidades. Por que você não entrega o dinheiro da bolsa para cobrir isso? Antes que pudessem reagir, compilei o vídeo e as gravações e enviei tudo para o grupo de conversa da família. A mensagem abaixo dizia: a partir de hoje, eu, Heloise Crawford, estou cortando todos os laços com Robert Crawford, Leanne Hahn e Joey Crawford. Todas as evidências de extorsão, destruição dos meus bens pessoais e retenção da minha carta de aceitação da faculdade foram autenticadas em cartório. Se houver uma próxima vez, nos veremos no tribunal. O grupo da família explodiu instantaneamente. 2 dos meus tios e uma tia mandaram mensagens perguntando o que estava acontecendo.
Papai se levantou de repente e avançou para tentar pegar meu celular. Mamãe desabou no chão, chorando e gritando. Sua ingrata, sua cobra, nós criamos você por 18 anos, e é assim que você nos retribui? Você vai pagar por isso. Os comentários ao vivo vieram novamente. Essa família inteira é sem vergonha. Eles sugaram tudo dela até a última gota, e ainda tem a audácia de chamá-la de ingrata? Por que ela não corta essa família de vez e nunca mais olha para trás? Dei um passo para trás para desviar da mão de papai e liguei para o 190. Oi, gostaria de denunciar um crime. Alguém destruiu deliberadamente meus pertences pessoais e está retendo minha carta de aceitação da faculdade e meus documentos pessoais. Acredito que isso constitua extorsão. A polícia chegou rapidamente. Depois de analisar todas as provas que eu tinha reunido, as expressões dos policiais ficaram sérias, e eles se voltaram para meus pais. Uma carta de aceitação universitária é um documento destinado à pessoa a quem foi endereçada. Impedir que ela tenha acesso a esse documento pode configurar uma infração. A destruição de bens pessoais que ultrapasse $5.000 em valor pode resultar em processo criminal. Um registro desse tipo poderia acompanhar sua filha pelo resto da vida, afetando suas chances de continuar os estudos e até de conseguir emprego. Ele fez uma pausa e olhou para meus pais. Então, como vai ser? Vocês vão entregar os documentos agora ou vão voltar conosco para a delegacia e resolver isso por lá? Isso finalmente abalou papai. Ele cerrou o maxilar, foi até o quarto e voltou com a carta de aceitação. Jogou-a em minha direção, então ficou bem na minha frente. Não pense que ganhou. Vamos até a sua escola. Vamos aparecer no campus e fazer uma cena. Vamos segurar cartazes contando a todos o quanto você é uma filha ingrata e como abandonou os próprios pais. Vamos garantir que você não consiga aparecer lá. Vamos fazer com que nem sequer consiga terminar o curso. Joey ficou de lado, encarando-me com puro ódio, as unhas cravadas nas palmas das mãos até fazê-la sangrar. Ainda não terminei com você. Vou acampar do lado de fora da sua escola e contar a todas as pessoas que passarem que você roubou meu lugar, pegou minhas respostas e é o motivo de eu não ter mais nada. Não desperdicei minha energia com nada daquilo. Voltei para o meu quarto e liguei para o Sr. Wilson. Dei a ele um breve resumo da situação em casa. Ele fez uma ligação imediatamente. Não se preocupe com nada. Nenhum dos nossos alunos será tratado dessa maneira. Vou providenciar um quarto individual para você imediatamente e avisar a equipe de moradia e a segurança do campus. Se alguém aparecer usando seu nome para causar problemas, será impedido de entrar pelos portões. Eles nem conseguirão chegar perto de você. Também já enviei sua inscrição para o pacote completo de auxílio financeiro baseado na necessidade. Mesmo sem a carta de aceitação em mãos, você poderá fazer o check-in no primeiro dia apenas com seu documento, usando o processo de matrícula acelerada. Nada vai impedi-la. Depois que desliguei, comecei a arrumar as malas. Peguei apenas o que precisava, alguns livros didáticos e algumas trocas de roupa. Não levei mais nada daquela casa. Tudo o que havia nela parecia manchado. Quando comprei minha passagem de trem, comprei deliberadamente uma segunda passagem para uma rota mais curta, partindo meia hora antes da mesma estação e seguindo na mesma direção. Quando chegasse a hora, eu passaria pelo corredor interno de transferência e esperaria pelo meu trem de verdade do outro lado. Mesmo que eles estivessem acampados do lado de fora da estação, nunca conseguiriam me encontrar. Na manhã em que fui embora, acordei cedo, coloquei a mochila no ombro e puxei minha mala para fora da porta. No segundo em que cheguei à entrada da estação de trem, vi os três. Mamãe, papai e Joey estavam perto dos portões de bilheteria, segurando uma placa feita à mão que dizia: Eloise Crawford, filha ingrata que abandonou os pais. Uma multidão de espectadores já havia se reunido, com os celulares nas mãos, filmando tudo. No momento em que mamãe me viu, soltou um grito e correu até mim, agarrando a alça da minha mala para impedir que eu continuasse andando. Você não vai pisar nesta estação até transferir $200.000 para a minha conta. Nós criamos você por 18 anos. $200.000 é uma pechincha, e você sabe disso. Se você passar por essas portas, levaremos esta placa direto para o seu campus. Vamos garantir que todos saibam quem você é. Joey se apertou ao lado deles e aumentou a voz, assumindo sua melhor expressão de sofrimento. El, você ganhou uma bolsa enorme. Qual é o problema de dar $200.000 para mamãe e papai? Como você consegue ser tão insensível a ponto de me ver sem ter para onde ir? As pessoas ao meu redor apontavam e sussurravam. Algumas estavam com o celular nas mãos, filmando para as redes sociais e comentando sobre como a maior pontuadora do estado podia ser tão ingrata com a própria família. Os comentários ao vivo vieram novamente. Esses três são como cães de rua que não param de segui-la. Eles realmente apareceram na estação de trem. Eles não têm vergonha? Olhei para os três fazendo aquele espetáculo. Meus dedos bateram levemente no HD portátil dentro do meu bolso. Estava tudo lá. Todas as provas e até um vídeo de resposta que eu já havia editado e legendado com antecedência. Será que eles realmente achavam que me encurralar na estação de trem lhes daria alguma vantagem? Olhei para a mão de mamãe, branca de tanto apertar a alça da minha mala. Não discuti com ela. Apenas puxei do celular a captura de tela da passagem para a rota mais curta que havia comprado com antecedência e a coloquei diante dela. Desculpe, mas o trem em que estou reservada para embarcar parte em 3 minutos. Você pode continuar fazendo isso, mas eu não vou ficar aqui. Antes que ela pudesse responder, levantei a mão e acenei para um segurança que estava por perto. Com licença, essas pessoas estão me impedindo fisicamente de entrar na estação. Você pode me ajudar? 2 seguranças se aproximaram e tiraram as mãos de mamãe da alça da mala. Ela tentou avançar contra mim, chorando e se debatendo, mas eles a seguraram. Peguei minha mala e passei direto pela segurança sem olhar para trás. Atrás de mim, ainda conseguia ouvir os gritos agudos de Joey e papai berrando até ficar rouco. Mais comentários passaram pela tela. A nova protagonista feminina é gelada. Ela tinha um plano B pronto o tempo todo. Esses 3 idiotas ficaram esperando lá fora à toa. Devem estar se sentindo muito idiotas agora. Não me virei. Caminhei pelo corredor interno de transferência e esperei na área de conexão por cerca de 15 minutos.
Quando o trem que seguia para o meu destino começou a embarcar, segui em frente e me acomodei no meu assento. Finalmente me permiti respirar aliviada. Coloquei o celular no silencioso, recostei a cabeça e fechei os olhos. Eu não me importava nem um pouco com o que aqueles 3 palhaços estavam fazendo lá fora. 7 horas depois, o trem chegou à estação Whitmore City. Puxei minha mala para fora do terminal e avistei, à distância, a cabine de boas-vindas da Whitmore University. Os veteranos que seguravam as placas me viram e vieram em minha direção com grandes sorrisos. Você deve ser Eloise Crawford, o senhor. Wilson pediu que viéssemos recebê-la. Quando chegamos aos portões do campus, uma equipe de televisão que fazia uma reportagem sobre os calouros que estavam chegando me notou. Os olhos deles se iluminaram e vieram em minha direção com um microfone. Eloise, oi! Somos do canal educacional. Sabemos que você é a maior pontuadora do estado neste ano e que passou por muitas situações injustas e falsas acusações. Há algo que gostaria de dizer? Sorri para a câmera e mantive a voz firme. Não muito, na verdade. Só que alguém pode copiar suas respostas, mas não pode copiar o que está na sua cabeça. Qualquer coisa construída sobre algo roubado não vai durar. No segundo em que terminei de falar, um repórter ao meu lado olhou para o tablet. Uma notificação havia acabado de aparecer de uma transmissão ao vivo local, com uma manchete que me fez parar no meio do caminho. Pais da maior pontuadora do estado exigem dinheiro na estação de trem. Família de 3 entra em briga em público. Olhei para a tela. As imagens mostravam papai dando um tapa no rosto de Joey. Joey estava sentada no chão, com o cabelo espalhado por todo o rosto, gritando entre lágrimas. Isso é tudo culpa sua! Vocês dois são inúteis! Você nem conseguiu tirar $200 mil dela! Mamãe avançou e agarrou Joey pelos cabelos, gritando de volta. Você é o verdadeiro desperdício de dinheiro aqui. Tem muita coragem de nos culpar. Se você não fosse tão burra desde o começo, não estaríamos sendo humilhados assim. Os 3 estavam envolvidos em uma briga bem na frente da estação de trem, enquanto um grupo de espectadores filmava tudo. Os comentários ao vivo passavam tão rápido que eu mal conseguia acompanhar, todos chamando aquela família de parasitas. Os comentários passaram rapidamente pela tela. Haha, agora eles estão se voltando uns contra os outros. O repórter também viu as imagens na tela e pigarreou, sem jeito. Apenas sorri, não disse uma palavra, e me virei para seguir o veterano pelos portões da Whitmore University. O sol de setembro estava quente no meu rosto. Os comentários ao vivo haviam mudado completamente. Todos aqueles comentários antigos, bajulando Joey e desejando a minha morte, tinham desaparecido. No lugar deles, havia algo totalmente diferente. Heloísa está aqui fora, vencendo e vivendo a melhor vida dela. Eu amo isso por ela. Ela recebeu tudo o que merecia. O futuro está completamente aberto para ela. O karma realmente fez seu trabalho dessa vez. Daqui para frente é só estudo e grandeza. Esqueça essas pessoas. O Sr. Wilson já estava me esperando em frente ao prédio do dormitório. Ele me entregou a chave do quarto com um sorriso. Seu quarto individual está pronto. Fica no quarto andar, em uma área tranquila e silenciosa, perfeita para estudar. O auxílio financeiro e a bolsa já foram aprovados e serão depositados na sua conta na próxima semana. Se alguém aparecer no campus tentando causar problemas, basta chamar a segurança. Já deixamos todos avisados. Agradeci ao Sr. Wilson, peguei minhas malas e subi as escadas. O quarto era pequeno, mas cheio de luz. A escrivaninha ficava perto da janela, e o sol da tarde se espalhava sobre sua superfície. Pela primeira vez, eu não precisava morar em um quarto apertado e úmido. Não precisava passar todos os dias andando na ponta dos pés, tentando prever o humor das outras pessoas. Alguns meses depois, eu estava no laboratório, escrevendo código para um projeto de pesquisa, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da antiga representante da minha turma do ensino médio, com um vídeo anexado. Heloise, encontrei a Joey quando fui visitar minha família. Ela está lavando louça em um restaurante da cidade. A decisão do Conselho Estadual foi confirmada. A trapaça ficou registrada permanentemente no histórico acadêmico dela, e ela foi proibida de refazer o exame por 3 anos. Nenhuma escola aceitou a matrícula dela para repetir o ano. Então seus pais decidiram que não queriam mais sustentá-la, e pararam de dar dinheiro para ela. Fizeram com que arrumasse um emprego. O chefe dela grita com ela o tempo todo. Parece bem difícil. No vídeo, Joey usava um uniforme manchado de gordura e estava com o cabelo bagunçado. Ela estava agachada atrás da porta dos fundos do restaurante, lavando louça. Suas mãos estavam vermelhas e irritadas por causa da água fria. Não restava nenhum vestígio da garota bonita e convencida que ela costumava ser. Assisti ao vídeo, sorri e não respondi. Bloqueei o celular e voltei ao código na tela. Fileiras de caracteres passavam uma após a outra. Do lado de fora da janela, as árvores haviam adquirido tons dourados, e suas folhas farfalhavam suavemente sempre que o vento soprava. Tudo aquilo já havia ficado para trás. As mentiras, as campanhas de difamação e a família que tentou me destruir completamente. Eu havia deixado tudo para trás. Muito, muito para trás. Minha vida estava apenas começando. E o caminho à minha frente estava cheio de possibilidades. Fim, que Deus te abençoe.